Dando continuidade aos bons encontros do peregrino, e como é bom falar de bons encontros, né? Um outro bom encontro que o peregrino teve foi com o intérprete. Ele foi orientado a ir em direção à casa do intérprete. Quando ele chegou na casa do intérprete, ele foi muito bem recebido e muitas de suas dúvidas foram ali respondidas. O intérprete o recebe de bom coração e logo na entrada o peregrino vê um quadro, e este quadro é alusivo ao grande mestre, no caso o Senhor, aquele que orienta os peregrinos em sua caminhada, indicando claramente de onde é a fonte das instruções que o intérprete apresentará ao peregrino. Logo no começo da conversa, o intérprete leva ele a um quarto com muita poeira no chão e o intérprete orienta uma pessoa a varrer aquele quarto. E ao varrer o quarto, a poeira sobe, tornando o ambiente muito ruim, desagradável. Logo em seguida, ele chama outra pessoa e diz para borrifar água naquele ambiente. E aí, então, depois o ambiente é varrido sem que as poeiras subam. Essa é uma comparação muito inteligente a respeito da lei e do evangelho. A lei, como neste quadro, faz subir a poeira, ressalta o pecado. Mas é o evangelho, representado aí pela água borrifada, que faz com que a gente efetivamente se livre daquilo que é o grande problema, o pecado. Assim ele ilustra essa relação, lei e evangelho. Depois ele apresenta ao peregrino dois personagens interessantes, paixão e paciência. Paixão não tem paciência. Paixão quer para hoje, para agora. Mas paciência aguarda para a vida por vir. E assim, então, o peregrino aprendeu a importância de aguardar em Deus as promessas da vida vindoura. Também, outra coisa que o intérprete o leva a ver é um homem que tem uma visão. Na verdade, um sonho a respeito do juízo final. E a partir desse sonho, o intérprete dá instruções a respeito da necessidade de viver intensamente o evangelho para assim se ver livre do juízo final. Essas instruções que o peregrino recebe na casa do intérprete são muito importantes para que ele, a partir daí, assuma uma postura resoluta. Não mais seja alguém como que levado por vento de doutrinas, pensamentos, filosofias vãs. Mas ele agora está calcado na palavra e consegue avançar de maneira mais resoluta. O intérprete é uma figura daquele cristão mais experiente. Aquele cristão que, já tendo mais lastro de vida cristã, consegue fortalecer a nossa fé por meio de instruções, conversas, discipulados. O intérprete também é um cristão que tem uma maior compreensão das Escrituras. Eu dou graças a Deus que nasci numa igreja que o pastor conhecia profundamente as Escrituras. O pastor Isaac Braz interpretou as Escrituras e até os 20 anos de idade eu pude ser instruído de maneira muito eficaz pela instrumentalidade deste homem de Deus. O intérprete não somente tem habilidade para interpretar as Escrituras, mas ele consegue conectar, ele consegue fazer com que o sentido que está na palavra possa ser perfeitamente relacionado ao momento que estamos vivendo, à realidade que nos circunda. E isso é uma habilidade que somente Deus concede aos que foram por eles habilitados para isso. Depois de ter saído da igreja que eu nasci, eu tive o privilégio de estudar no seminário Betânia, de Autônia. E ali eu tive o privilégio de encontrar inúmeros intérpretes que fortaleceram grandemente a minha fé. Eles me apontaram outros do passado, como Agostinho, João Calvino, Martinho Lutero, Jonathan Edwards. Eu tive a oportunidade de ler bons livros escritos por John Stott,
Martin Lloyd-Jones, C.S. Lewis, Henry Nouwen, Eugene Peterson, Charles Swindoll, Timothy Keller e outros tantos intérpretes da fé cristã. Mas foi ali, vivendo com aqueles missionários, eu tive a oportunidade de ser fortalecido em minha fé pela instrução de Edward Dudek, Richard Linder, George Foster, Alan MacLeod, Antônio Vargas, Leni Clava Vargas, Cícero Manuel Bezerra, Moisés Suriba. E depois eu tive o privilégio também de estudar com grandes mestres, Alderi Souza Matos, Augustus Nicodemos Lopes, Mauro Meister, e depois a companhia também de Keio Assa, Irlande Pereira de Azevedo e outros tantos mais. Quem foram os seus intérpretes? Quem foram aqueles que abriram as Escrituras para que você compreendesse mais profundamente a palavra de Deus? Agradeça a Deus pela vida deles. Eles foram e continuam sendo dádivas de Deus para a sua vida. Que a gente possa sempre que lembrar dessas pessoas, sei que algumas delas já falecidas, nós tenhamos no nosso coração gratidão antes de mais nada. E em segundo lugar, um desejo de nos tornar também para outros intérpretes, que fazem com que eles entendam melhor as Escrituras, consequentemente conheçam mais a Deus, a si mesmo, o mundo que os rodeia e a vontade de Deus para as suas vidas. Em sua caminhada, o peregrino chegou a um lugar chamado Palácio Belo. Ele foi recebido neste palácio e o porteiro abriu as portas para ele, o recebeu alegremente, pois aquele castelo estava ali exatamente para que os peregrinos tivessem um tempo de descanso, de refrigério em sua caminhada. Quando entrou no Palácio Belo, ele foi apresentado a uma personagem que é Discrição. Discrição recebe, indaga dele a respeito de sua história e depois lhe apresenta suas 3 irmãs: Piedade, Prudência e Caridade. Estas irmãs recebem o peregrino, dão a ele boa acolhida, dão a ele uma refeição digna e lhe oferece pouso naquela noite. Ainda na primeira noite eles têm uma longa conversa. E nesta longa conversa, Peregrino percebe que estas mulheres são virtuosas e têm muito a ensinar a ele. Discrição, piedade, prudência e caridade. Eu creio que Bunyan escolheu estas virtudes, porque elas são essenciais à caminhada. Discrição tem a seu favor o fato de não alardear, de ter uma postura diferenciada daquela dos fariseus que queriam ser vistos pelos homens. Piedade é essencial e o diálogo de piedade com ele demonstra claramente a importância de, durante a caminhada, desenvolvermos uma mentalidade e uma prática piedosa constante. Prudência fala a respeito da necessidade de nós reconhecermos quem somos, de onde viemos, para onde estamos indo e a importância de manter uma atitude humilde durante toda a caminhada. E caridade se mostra prestativa, atenciosa e oferece ao peregrino instruções importantíssimas para o restante de sua caminhada. Este encontro durou 3 dias e 3 noites. Nesse ínterim, Peregrino ficou ali, desfrutando da alegre companhia de Vigilante e das virtudes. A ele foram mostradas muitas coisas. Ele foi levado a um lugar onde havia armaduras, onde estava ali o lugar onde Deus dava a todos os peregrinos a armadura do Espírito para que pudessem enfrentar Apolion.
E é dali que o peregrino sai perfeitamente equipado para a batalha que o aguardava. Mas a agradável companhia destas virtudes faz com que as forças do peregrino sejam renovadas. E ele consegue, então, depois dessa estada no Palácio Belo, já fortalecido, instruído, capacitado, vencer os grandes desafios no Vale da Humilhação e no Vale da Sombra da Morte. Essas virtudes, discrição, piedade, prudência e caridade, ilustram, a meu ver, as inúmeras pessoas virtuosas que encontramos pelo caminho. Quantas são as pessoas com as quais nós encontramos e nós podemos divisar nelas algumas dessas virtudes e outras tantas mais. Eu me lembro de um missionário no seminário Betânia por nome Dan Nilsson. Dan Nilsson era uma pessoa extremamente discreta, simples. A influência dele não era percebida imediatamente, mas com o tempo a gente percebia que ele era um homem sério com Deus, comprometido com Deus. E ele se dedicava ali no seminário a fazer a manutenção elétrica em todos os lugares. E ele fazia aquilo com excelência. Um homem impressionante, de poucas palavras, extremamente discreto, mas que trazia para nós uma ideia do que é a discrição cristã e como isso nos fala e nos mostra quem é Jesus. Também lembro-me de ter encontrado no Seminário Betânia e também em outros tantos lugares pessoas de uma piedade expressiva. Pessoas que levavam a sério sua vida com Deus. Orações, leitura da palavra, meditação, tudo isso causou uma forte impressão em minha vida. Eu me lembro então de Richard e Karen Craven, Gerald e Thelma Harder, Jaime e Jeanette Crowell, Larry e Sharon Swenson, Ricardo e Mavis Linder, Mavis falecida recentemente, uma mulher cheia da graça de Deus, Malena e Lee Clower, dentre outros missionários que a gente percebia que não eram pessoas que estavam querendo impressionar ninguém, mas que dedicavam suas vidas à oração, à busca pela presença de Deus. Também encontrei muitas pessoas prudentes, sábias, que conseguem administrar bem os recursos que Deus confere a eles, que conseguem dar bom encaminhamento a todas as coisas que Deus lhes confia. Essas pessoas nos ajudam muito e nos fazem ver como a prudência nos livra de grandes males. Mas também encontrei em minha caminhada muitas pessoas caridosas que dedicaram suas vidas para ajudar outros. Mary McKinnon, Margareta Adivardana, do SOS Global, Jeremias Pereira, João Boca, da Missão Sena, Elias Azeredo, de Amor Viral, pessoas que evidenciam caridade e piedade em sua forma mais plena. Nós precisamos aprender com essas pessoas, mas não devemos também imitá-las, porque essas pessoas virtuosas, elas nos ajudam grandemente em nossa caminhada. Quem são os discretos que você encontrou pelo caminho? Quem são os piedosos? Quem são os prudentes? Como eles te abençoaram? Quem são os caridosos? A quais deles você pretende imitar? Que Deus assim nos capacite a reconhecer essas pessoas virtuosas, esses intérpretes, essas pessoas que nos abençoam, e nós nos tornemos como eles para abençoar outros que também estão neste caminho da salvação. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.